Bom, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouco de análise de modelos, na verdade, análise de dentição, né? Mas quando a gente pede uma documentação, normalmente lembra que tem essa documentação básica que a gente faz, o exame clínico, o físico e o exame funcional do paciente, os modelos e a cefalometria. Claro que a gente pede outras coisas também, mas assim, esse seria o básico, tá? E a gente sempre fala que a gente pede a documentação inteira, mas que os pesos dos exames são um pouquinho diferentes de acordo com a documentação da idade de cada paciente, né? Desculpa que o Genário deu um latido aqui. Mas o exame clínico, normalmente a gente usa 40% das informações que a gente usa são do exame clínico, tanto num paciente em crescimento quanto num adulto, tá? Já o que nós vamos ver hoje, por exemplo, nós vamos ver que um paciente em crescimento, como a gente ainda pode mudar alguma coisa em relação ao crescimento dele, se o paciente é classe 2 e nós colocamos um aparelho para ele ter um crescimento da maxila, ou da mandíbula, melhor dizendo, né? Ou classe 3 da maxila, os dentes vão mudar de posição. Então, aquele análise de modelo inicial, ela serve para uma partezinha do tratamento, né? Já num adulto, como nós vamos ver, como a gente não pode mais mudar as bases ósseas, a gente usa praticamente 90% do que se faz no planejamento entre exame clínico e análise de modelos, tá? Já a cefalometria, que é a próxima aula que nós vamos ter, claro, se eu quero saber se uma criança tem um problema esquelético, eu preciso de uma cefalometria. Então, a importância é muito grande da cefalometria, né? Já num adulto, a cefalometria serve mais para a gente dizer se ele vai usar, se ele não tem nenhum problema esquelético, sorte dele, ou se ele tiver, se a gente vai ter que fazer uma camuflagem ou uma cirurgia ortognática, né? Então isso é sempre lembrando, porque nós vamos perder hoje essa parte aqui, que é a análise de modelo, e você vai ver que à medida que a gente vai fazendo esse exame, vai aumentando o número de informações que a gente tem, né? Então, aqui na ficha da SBOM, vocês sabem que a gente divide assim para ficar bem didático, né? Se eu for atender um paciente com dentição descida, olha assim o número de informações que eu tenho que ter, porque o tratamento na dentição descida é um pouco limitado, né? Já no primeiro estágio transicional, quando estão nascendo os incisivos permanentes e os primeiros molares, a gente já tem mais informações para ter, né? Já na dentição mista, a gente já tem que ver a classificação de angle, a gente já tem que ver espaço, vão aumentando as informações. E na dentição permanente, é onde a gente tem que ter um maior número de informações, porque, como eu falei, né? O modelo é 40% do que a gente vai fazer, então nós vamos ter que planejar bastante coisa aqui baseada no modelo, ok? Então é claro, nessa aula nós vamos ter que ver todas as dentições. Então nós vamos começar na realidade fazendo uma análise, né, deixa eu me dar um pouquinho aqui a posição da câmera. Então nós vamos começar fazendo uma análise de uma coisa que nós chamamos de alterações de relacionamento de arcos, em que significa que você, se tiver alguma dessas alterações, só tem duas exceções, né? Mas se tiver duas alterações em qualquer essas alterações em qualquer dentição, significa que a gente precisaria fazer alguma coisa ortodôntica, elas não corrigem sozinhos, né? Então a gente tem alterações entre as duas arcadas, né? Nós temos no sentido sagital, quando a gente olha o trespasse dos incisivos, né? Aqui sempre do lado direito dos slides vai ter uma visão de uma dentição normal, né? Completamente normal, permanente, mas a gente vai ver que essas alterações, mesmo na decídua, na mista, elas sempre vão ser problemáticas, né? Mas assim, em condições normais, um paciente em máxima intercuspidação, existe um trespasse dos incisivos superiores sobre os inferiores, né? Eles deveriam cobrir mais ou menos um terço da coroa dos incisivos inferiores. Isso é chamado trespasse vertical, né? Então o normal é ter um terço de cobertura dos inferiores, dos superiores sobre os inferiores. Outra coisa também que em máxima intercuspidação, os incisivos inferiores deviam tocar na palatina dos incisivos superiores, né? Não deve ter um distanciamento entre eles, né? Então isso a gente chama de trespasse horizontal. Na máxima intercuspidação eles deveriam encostar, não deveria ter uma distância entre eles, né? Isso é uma oclusão normal. E uma outra coisa que a gente vê bem melhor assim na cefalometria, não vamos nos preocupar tanto com a análise de modelo, mas é óbvio que uma pessoa experimentada ela consegue ver isso no modelo também. É que na dentição permanente, os dentes não têm assim as raízes completamente paralelas entre si, né? Existe uma inclinação, como vocês veem aqui os dentes posteriores, eles têm uma inclinação da coroa para dentro, né? Eles têm o que a gente chama de torque, né?
negativo, eles estão com a coroa inclinada para dentro da arcada, tanto superiores quanto inferiores. Mas se você olhar os incisivos superiores de uma dentição permanente, os incisivos, por exemplo, eles têm uma inclinação superiores, né? Eles têm uma inclinação no sentido vestíbulo-lingual, que é o chamado torque positivo. Mas isso a gente vai ver melhor na cefalometria, tá? É como eu falei, depois que você tem uma certa experimentação, você consegue ver isso até no modelo mesmo, mas não vai ser o motivo da aula hoje, né? Hoje o que nós vamos ver mais vai ser o trespasse entre os incisivos. E no sentido transversal, quando a gente olha os dentes posteriores, o normal, né, isso qualquer dentista sabe, as palatinas dos dentes posteriores superiores, elas têm que estar sempre à frente dos inferiores, né? Os inferiores ocluem dentro aqui assim, né, nos sulcos dos incisivos dos dentes superiores, tá? Então a gente pode ter algumas alterações. Aqui, por exemplo, a gente tem uma mordida cruzada, né? Os superiores estão ocluindo dentro dos inferiores, né? E aqui nós estamos vendo uma coisa pior ainda, né? Que é chamada de mordida em tesoura, que os incisivos inferiores estão atrás, os molares, os dentes posteriores inferiores estão atrás dos superiores, né? Então isso é uma mordida em tesoura. O certo seria ser desse jeito aqui. Então, como eu estava dizendo, a gente vai, em primeiro lugar, qualquer dentição que você pegar, você vai ter que olhar o trespasse, né, horizontal, trespasse vertical, e ver se tem aquilo que a gente chama de alteração de relacionamento de arcos. Na nossa ficha clínica é a primeira coisa que você tem que colocar. Então, se tiver, isso significa que a gente vai ter que fazer algum tipo de tratamento. Às vezes não é na hora, tá? Você pode pegar numa dentição descida um problema desse e tratar na dentição mista ou permanente, mas de qualquer maneira, vamos começar com o seguinte, ó. Lembra que aqui, ó, nesse onde está apontando o mouse aqui, inferior direito, o trespasse numa dentição permanente, né? Os incisivos na máxima intercuspidação deveriam estar encostando nos cíngulos dos superiores, né? Então a gente está vendo aqui, por exemplo, ó, aqui uma dentição mista tem um distanciamento, não está normal isso aqui. Esse distanciamento, o aumento do trespasse horizontal, é chamado em português de sobresaliência, ou overjet, né? A gente falava antigamente, é sobresaliência ao aumento do trespasse horizontal. Existe uma exceção, como nós vamos ver. Ó. Na dentição decídua, é assim mesmo. Ó. Quando uma criança morde, os incisivos superiores, deixa eu voltar só um minutinho aqui, os incisivos inferiores deveriam estar tocando no cíngulo, é como no adulto, né? Então, se tiver um distanciamento, nós dizemos que tem uma sobresaliência, ok? Na dentição mista também, ó, esse aqui tem um distanciamento muito grande, ele tem uma sobresaliência. Mas acontece que, lembra da aula de crescimento? A maxila, durante um tempo, cresce mais rápido que a mandíbula. Então é normal numa criança, na fase chamada de patinho feio, né, na dentição mista, ela ter um distanciamento entre a maxila e a mandíbula. Então tem um pouquinho de trespasse aumentado. Então na dentição mista, a gente aceita até 3 milímetros de distanciamento. Mas esse aqui, por exemplo, que tem uns 10, né, depois nós vamos ver como é que a gente mede, eles, mesmo na dentição mista, significa que ele tem uma sobresaliência. Tá? Então a única exceção para esse contato aqui é a dentição mista durante a fase de patinho feio, que pode ter um distanciamento um pouquinho maior, né? Depois na puberdade a mandíbula cresce um pouquinho mais e nós temos essa encostadinha aqui, tá? Então essa é a evolução do trespasse horizontal, tá? Na dentição decídua e permanente tem que estar encostando, na dentição mista até 3 milímetros é o máximo que a gente considera dentro da normalidade, tá? Então, nesse primeiro problema aqui, eu só vou citar assim, tá, se eu pegar um paciente assim, a primeira coisa que eu tenho que saber é qual é a causa, tá? Então é muito comum a gente ter que usar uma cefalometria para isso, tá? Porque existem causas que são esqueléticas, tá? Então, por exemplo, pode ser porque a mandíbula cresceu pouco, pode ser porque, como nesse caso aqui, ó, a maxila cresceu muito, né? Então a gente já aprendeu na aula de exame clínico a identificar isso, essa menina tem um prognatismo maxilar, né? Ou pode ter uma combinação, a maxila muito grande e a mandíbula pequena. Então assim, por isso que eu falei que a gente usa todos os exames, né? A gente detecta no modelo e depois nós vamos ver na cefalometria se a gente encontra melhor a razão desse problema, né? E também a gente usa o exame clínico por causa disso. A sobresaliência pode ter causa funcional, como por exemplo, né? Vou voltar aqui de novo para a menina. Ela tem uma interposição do lábio inferior empurrando os incisivos superiores, né? Essa interposição também empurra os incisivos inferiores, então isso aumenta a sobresaliência, tá? Como é que eu vejo isso aqui, ó? No exame estético e no exame funcional, né? Então vamos voltar lá, ó.
Pode ser uma interposição de língua, pode ser uma interposição do lábio, então precisa de um exame físico do paciente, né? Pode ser só dentária, quer dizer, as bases ósseas estão legais, mas o problema é dentário, então aqui é muito mais simples de tratar. Ou pode ser uma combinação, paciente com problema esquelético, funcional e dentário, tá? Então, daí a gente vai olhar os outros exames, né? Para saber direitinho qual é a causa. E às vezes tem combinação das combinações, né? Como eu falei, todo tipo de problema dentro do mesmo paciente. Então, é óbvio que você vai ter que ter mais intervenções. Por isso que aqui na SBOM a gente não acredita no aparelho santo, né? Primeiro a gente vai ver o que o paciente tem e às vezes tem que usar várias abordagens, não é só uma. Como se mede uma sobresaliência? Lembra que tem que estar encostado, né? O incisivo inferior... Ah, meu gato passou na frente do... Sai, Salem, dá licença aí que eu não... Né? Deixa eu voltar aqui para onde a gente estava. Desculpem, o gato é assim mesmo. Volta lá pro comecinho onde a gente estava. Vamos ver como é que é a medida então aqui, né? A medida, lembra, tem que estar encostadinho, né? Os inferiores têm que estar encostados aqui nos superiores. Então a gente consegue pegar uma régua, lembra que eu falo para cortar a reguinha aqui no 0? Porque aí você consegue encostar no dente inferior e ver qual é a maior distância que você tem, né? Então lembra, mesmo numa dentição descida, o máximo seria estar aqui, né? Então esse paciente tem muito mais, né? Tem uma sobressaliência aqui, né? Mais ou menos 6 milímetros de distância. A gente sempre usa o pior dente, né? Para determinar. Então, esse tem uma sobressaliência, ok? Próxima coisa, vamos ver se tem uma sobremordida. Lembra que tem um trespasse, os incisivos superiores tinham que estar cobrindo 1/3 dos inferiores, né? Então, aqui, eu estou olhando, vendo que essa linha pontilhada corresponde aos incisais dos incisivos inferiores. A gente olha melhor se colocar o modelo de costas, né? Olhando por trás. Mas eu estou cobrindo muito mais, né? Mais do que 1/3. Então eu tenho uma sobressaliência, uma sobremordida nesse caso aqui, tá? Qualquer coisa que passe de 1/3 dos incisivos inferiores de cobertura é considerado sobremordida. E a sobremordida ela só piora, tá? A evolução dela é que ela não melhora, é ao contrário, ela só piora com o tratamento. Então é um tratamento que a gente tem que fazer de início, né? Quando se pega um paciente assim. Quais são as causas, né? Existem causas, né? A gente está vendo aqui 2 sobremordidas, mas entre as causas a gente tem assim, uma delas é esquelética, são pacientes que têm um padrão de crescimento muito horizontal, o rosto deles cresce mais para frente do que para baixo, então são pacientes que quanto mais braquicéfalo o paciente né? Maior a quantidade de sobremordida e são aquelas sobremordidas muito recidivantes, mesmo quando a gente trata, tá? Então depois nós vamos ter que aprender a avaliar o padrão de crescimento, porque essa é uma das coisas importantes para se falar de prognóstico, né? Como é que vai ser a evolução e a provável recidiva desse caso. E às vezes é perda dentária, se você perder dentes posteriores, como a gente hoje trata muito paciente não convencional, né? Pacientes que têm perda dentária posterior, não é a ortodontia que trata isso, né? A gente vai ter que fazer, claro, melhorar o plano oclusal com a ortodontia, mas depois tem que colocar alguma prótese, um implante aqui para levantar a mordida, tá? Então muitas vezes as pessoas trazem modelos assim e na realidade é só uma ortodontia pré-protética, né? Que a gente tem que fazer para melhorar. Agora, vamos lá. Como é que a gente mede? O melhor jeito de medir isso aqui é colocar os 2 modelos em posição, né? Em máxima intercuspidação. Depois você pega um lápis e risca aqui, né? Nos dentes inferiores, você risca na altura das incisais dos incisivos superiores. E quando você abre o modelo, você consegue ver, ó, aqui está cobrindo, nossa, 2/3. Ao invés de ser 1, está cobrindo 2/3 do incisivo inferior, né? E a gente pode até ter uma medida de quanto que é essa cobertura. Mas lembra, tendo sobremordida, é um problema que não trata sozinho. Por isso que chama alteração de relacionamento. Vai ter que usar aparelho em qualquer uma das dentições. A gente só não coloca na dentição decídua um tratamento para sobremordida porque ele é ineficaz, né? Mas nas outras sim. Depois, olhando ainda os incisivos, a gente tem a mordida de topo, né? Não é o caso desse aqui. Esse aqui ele tem uma mordida cruzada anterior, né? Mas eu estou colocando junto porque eu falo que a mordida de topo é uma mordida cruzada anterior frustrada, né? Não chegou a ficar completa. Mas é claro que os incisivos superiores eles tinham que estar à frente dos inferiores.
Então aqui nós temos uma mordida cruzada. Quando eles estão tocando as incisais, a gente tem uma mordida de topo, né? Então por que eu estou colocando isso aqui? Porque a mordida cruzada não é normal em nenhuma dentição. Uma mordida cruzada anterior, na descida, na mista, permanente, tá? Mas aqui na evolução, no finzinho da dentição descida, uma criança de 5 anos e meio, por aí, se ela tiver uma mordida de topo, não é considerado anormal, tá? Então a única exceção que a gente tem numa criança que já está perto do primeiro estágio de transição, o desgaste dos caninos aqui pode ter feito com que ela tivesse uma mordida de topo. Nas outras dentições é considerado anormal, tá? E a outra coisa que eu estou falando aqui, voltando para a mordida cruzada, é que você pode medir isso aqui, tá? Porque tem pacientes, esse aqui, por exemplo, ele está encostando os incisivos inferiores nos superiores, ele é zero, né, de mordida cruzada. Mas isso vai ser muito importante em tratamento. Quanto maior o distanciamento entre os incisivos, pior é o prognóstico. Então isso é uma coisa legal de ver, fazer uma medida mesmo, se existe um distanciamento entre os incisivos, tá? E as causas, de novo, podem ser esqueléticas, dentárias, né? Então a causa a gente sempre vai usar o exame clínico e a cefalometria para poder ver melhor, tá? Depois vem a mordida aberta anterior, né? Então vocês lembram que aqui eu vou mostrar, por exemplo, um tratamento com uma grade, né? Esse tipo de mordida aberta anterior, como é que a gente faz para medir? Qualquer uma delas, né? Lembra, os incisivos superiores, as incisais, tinham que estar cobrindo 1/3 dos inferiores, né? Então a mordida aberta não é, a medida dela não é só daqui, né, da incisal até incisal, é incisal mais 1/3. Daqui ainda, por exemplo, ela está tratando, mas ainda está faltando um bom pedaço aqui para os incisivos superiores cobrirem os inferiores, né? Bom, a única coisa que tem de bom a mordida aberta é que a tendência dela é diminuir com a idade, mas quase nunca ela consegue consertar sozinha, tá? Agora, coisa muito importante, nós aprendemos no exame clínico a interpretar a interposição de língua, lembra? Então, a gente viu que tem interposição alta, que causa esse tipo de mordida aberta, interposição média, que é aquela que causa aquele monte de diastemas superiores e inferiores, e a interposição baixa, que causa uma classe 3 esquelética, né? Então, é super importante voltar para o exame clínico, ver lá como é que você classificou a interposição de língua, para a gente poder saber qual é a origem dessa mordida aberta, tá? Lembra que a gente aprendeu isso aqui, né? Que a gente olha esses 3 itens aqui para analisar uma mordida aberta, né? Uma delas é o tamanho do terço inferior da face. Essa moça, por exemplo, tem um terço inferior muito maior do que os outros dois, né? do que os outros 2 terços, né? Então, quando tem um terço inferior aumentado, né? A extensão da mordida aberta, ela vem lá dos molares, tá? E a interposição lingual é a interposição baixa de língua. Isso é a mordida aberta esquelética, com prognóstico muito ruim, né? Por outro lado, tem aquela que faz a fama da grade, né? Que é a alveolo-dentária. O terço inferior do paciente é normal. A interposição de língua, a interposição alta, aquela que quando ele engole aparece aqui a linguinha, né? E a extensão é de canino a canino, né? Então, muita gente acredita em tratamentos de ortodontia porque o professor mostra para ele só casos simples, né, de mordida alveolo-dentária. As mordidas abertas esqueléticas são muito mais importantes, né? Então, na análise de modelo, é legal você ver a extensão na mordida, né? Começando lá no molar, ela normalmente esquelética. Começando no canino, ela normalmente é dentária, né? E olhar no exame clínico os outros itens que você tem ali, ok? Nunca é considerada normal. E quando a gente olha os molares, a gente tem aqui no sentido posterior, né? O que a gente pode ter? Uma mordida cruzada bilateral, não é o caso dessa, né? A bilateral muito simples de ver, né? Os 2 lados vão estar com a mordida cruzada, e aí fica meio facilzinho de pensar em tratamento, depois nós vamos ver com isso aqui. Mas acontece que a maior parte das mordidas cruzadas ela é unilateral. Então, quando você pega um modelo, você vai falar, não, é unilateral, é só esse lado aqui que está cruzado. Mas eu quero que vocês lembrem, né, que a gente já viu também na aula de exame clínico, que a maior parte dos pacientes, não é que a maxila deixou de crescer desse lado, 90% das vezes, a maxila deixou de crescer para os 2 lados, e a mandíbula não conseguindo encaixar na maxila, ela acaba girando para um lado, né? Então a gente tem a famosa mordida cruzada unilateral postural, 90% das vezes. É só olhar a linha mediana aqui, ó, você vai ver que tem um desvio da mandíbula durante
o fechamento. E na nossa aula de exame clínico nós aprendemos, nós ensinamos a visualizar esse desvio, né? Então essa mordida aqui é óbvio, você não vai ter que abrir um lado só, você vai ter que abrir os dois lados, né? Então na maior parte das vezes a gente tem uma mordida cruzada unilateral postural. E rarissimamente a gente tem uma alveolo-dentária, que assim, 2 ou 3 dentes só, né? 2 prés e um molar estão cruzados desse lado aqui. Então aí seria aquele pedacinho do alvéolo que está cruzado e a linha mediana está certinha, né? Então, nessa aula de exame clínico, eu só quero que vocês analisem, né? Se ela é bilateral, se ela é unilateral, volta para o exame clínico e vê que tipo de mordida que ela é, porque os tratamentos são completamente diferentes, tá? Lembra que a gente aprendeu isso, né, na aula de exame clínico? Essa aqui é unilateral no modelo, né? Postural ou alveolo-dentária? A gente está vendo que aqui, ó, a linha mediana está desviada. Quando o paciente tenta fechar a boca, ele desvia para lá. Depois que eu fiz a expansão da maxila, ó, o que vai acontecendo automaticamente? Ó? A linha mediana vai ficando certinha, né? Então a gente pôs esse filminho aqui que o Dr. Kleber tem no site dele, Bidegain, né? Que olha, o paciente, quando ele vai fechando a boca, a linha mediana dele está certinha. Mas como a maxila é toda estreita, quando ele fecha a boca, a mandíbula desvia para o lado de lá, né? Então essa é uma essa é uma mordida unilateral causada por desvio da mandíbula. A gente expande a maxila inteira, né? 90% das vezes é assim. Então na aula de modelo, é unilateral, postural ou alveolo-dentária? Tem que responder, ok? E depois tem a mais difícil de tratar, que é a mordida em tesoura, né? Que é aquela mordida em que você... É melhor até olhar o modelo assim. Você está vendo que não toca nada, né? Ele morde a papila, ou desculpa, o palato, né? Com isso, não tem trespasse posterior e a sobremordida aqui é absurda, né? Ela pode ser inclusive unilateral ou bilateral, né? E não existe muito uma classificação, essa é a classificação de Nelson Rossi, né? Acredite se quiser. Mas a gente viu na vida, né, nesses 40 anos, o seguinte: a maior parte das mordidas em tesoura que eu observei foram alguém que, para poder criar espaço na arcada superior, que é um absurdo fazer isso com expansão, mas o pessoal coloca expansores até encontrar o espaço e aí acaba ficando com mordida em tesoura. Dá uma olhada como é que está o rebordo desse paciente, as linhas amarelas aqui mostram, tá? O rebordo exageradamente aberto, tá? Então é mais comum eu pegar isso aqui, algum dentista fez isso aqui. Algumas vezes a gente pega pacientes que nunca tiveram um tratamento ortodôntico, então eu chamo de idiopática porque eu não sei reconhecer qual é a causa, mas olha a diferença do rebordo superior. Esse rebordo é até atrésico, tá vendo? Esse aqui sobre expandido, esse aqui é atrésico. E a arcada inferior é que é extremamente estreita, tá? Tem vezes que você quer colocar um expansor inferior e a distância intercanina é tão pequenininha que nem cabe um expansor, né? Então, dá uma olhada como é que é aqui, olhando a radiografia, as setinhas mais verdes aqui, ó, o molar superior até está com um torque legal, mas olha o incisivo, o molar inferior, né? O rebordo inferior, bastante atrésico mesmo, né? Então, essa idiopática aqui, como eu falei para vocês, não adianta você querer diminuir o arco superior. Você tem que aumentar o alvéolo inferior. Tá? É a única situação que a gente tem. Então, como eu falei para vocês, às vezes é tão pequeno o espaço, a distância intercanina, que a gente tem que entrar até com tipo um biélice, porque não cabe um parafusinho aqui, né? Até esse é um movimento totalmente alveolar, tá? Não tem expansão da base óssea da mandíbula, mas é a maneira pela qual a gente tem para expandir o alvéolo inferior mesmo num adulto, né? Tanto é que depois vamos usar uma contenção por tempo indeterminado, né? Porque é o que vai segurar realmente esse exame, né? Bom, visto isso, então vamos lembrar, qualquer alteração de relacionamento de arco precisa de tratamento. As duas exceções são a sobressaliência na dentição mista e a mordida de topo no final da dentição decídua. Todo o resto significa o quê? Que os pais têm que saber que você vai pedir uma documentação para saber se tem problema esquelético ou não, vai fazer um bom exame clínico para ver as causas funcionais, né, ou estéticas desse caso, tá? Agora eu vou separar as dentições, ok? Então vamos lá, nossa fichinha clínica tem separado. Esse filminho aqui, vou pôr o filminho para rolar, porque a gente sabe que existe umas diferenças bastante grandes em relação à dentição durante o desenvolvimento, né?
Me parece que ele não está querendo abrir, né? Bom, não importa muito, vamos lá. Previews, vamos lá para o Next, vamos lá para o Next para ver se abre agora. Não, mas vamos lá. O que a gente analisa numa dentição decídua? Em primeiro lugar, tem que lembrar, né, que os dentes posteriores, os dentes permanentes, eles normalmente, os anteriores aqui, eles estão formando as coroas deles atrás das raízes dos dentes decíduos, né? Então o que vai acontecer aqui é que à medida que vai reabsorvendo a raiz do dente decíduo, esses dentes permanentes vão fazendo uma migração para vestibular, né, para ficar bem em cima do dente decíduo, e quando esfolia o dente decíduo aparece o dente permanente, tá? Outra coisa que eu chamo a atenção é que cuidado com movimentações desses dentes, porque as coroas dos dentes permanentes, dá uma olhadinha aqui na cortical onde elas estão, ó. Elas estão enclausuradas numa cortical, então não faz muito sentido querer fazer alinhamento de dente decíduo, entendeu? Isso a gente pode fazer muito bem na dentição mista ou permanente, se houver necessidade. Eu não faço alinhamento em dente decíduo, tá? Isso é uma coisa pessoal minha. Quais são as características dessa dentição? Diferente da dentição permanente, os dentes decíduos, eles têm realmente as raízes paralelas entre si, é um tecladinho de piano, né? Não tem torque, né? Não tem aquelas inclinações vestíbulo-linguais que os dentes permanentes têm, e nem angulagem entre eles, assim, né? O lateral aqui, por exemplo, tem uma angulagem horizontal, o canino tem outra, esses não, eles são bem, assim, perpendiculares às raízes, é normal, tá? Outra coisa que, olha a altura das cúspides, né? Muito pequenininhas as cúspides dos dentes posteriores, normalmente não tem nenhum problema de oclusão funcional aqui por causa disso. Quem é o dente que determina os movimentos da criança? É o canino, ó. O caninão que tem essa ponta aqui. Então, quando a criança faz lateralidade, por exemplo, é o canino que vai fazer com que a gente desenvolva um movimento, tá? Isso é super importante, tá? Porque assim, quando ocorre por exemplo, um canininho cruzado, isso aqui eu aprendi, cara, muito antes disso, mas vai... em 69, quando saiu esse livro aqui, esse livro é maravilhoso, tá? Depois nós vamos ver a capinha dele aí, mas nesse livro aqui, já em 69, se dizia que às vezes você faz um desgaste, significa assim, se o canino está cruzado, a mandíbula tende a cruzar. Então se você desgastar a cúspide dos dois caninos decíduos, automaticamente você tem uma expansão em termos até a correção muitas vezes de uma mordida cruzada. O pessoal pensa que foi o Planas que inventou isso aqui, né? Mas isso é muito mais antigo do que Planas, tá? Desgaste de canino decíduo, a gente aprendia assim na odontopediatria, na Unicamp pelo menos, a gente aprendia isso aqui, e é óbvio que é anterior ao Planas, mas o pessoal da ortopedia pensa que foi o Planas que inventou esse desgaste, tá? Isso aqui é um trabalho que mostra isso, tá vendo? Eles acompanharam essas crianças há 4 anos depois do desgaste de canino decíduo, o que aconteceu com a correção da mordida cruzada, e ela melhora na maior parte das vezes, né? Então é muito interessante, tá aqui o resultado, vamos arredondar, 80% dos casos em que foi feito um desgaste do canino decíduo, a gente tem uma melhora. Porque voltando aqui, tá? Vou voltar mais 2 aqui para a gente poder lembrar. Olha o danadinho aqui, ó. Então é ele que determina, se ele cruza, a mandíbula desvia. Aí você vai lá e desgasta as pontas dos caninos inferiores e superiores, e você muitas vezes tem grande parte das vezes, né, você tem uma melhora na mordida cruzada. Não foi o Planas que inventou isso, tá? É bem antigo em odontologia você fazer esse tipo de coisa. Não é que está errado, errado é falar que foi o Planas que inventou. E a outra coisa que ele também não inventou, mas todo mundo fala que inventou, às vezes você não consegue só com o desgaste fazer o descruzamento no canino, né? Então você pode fazer um plano inclinado, que o pessoal mais burrinho lá chama de pista de planas, né? Plano inclinado é de 1900 e nada, eu já discuti com algumas pessoas assim, mas aqui nesse livro em 69 ela já saiu, né? Muito antes de qualquer pessoa dizer isso, e esses planinhos inclinados a gente vai aprender melhor depois, né? Mas em dentição decídua, você muda a posição da mandíbula, esse é onde eu quero chegar, muito simplesmente, às vezes com desgaste de canino ou um planinho inclinado. Isso é coisa da ortodontia, que o pessoal da ortopedia funcional diz que foi eles que inventaram, que foi o Planas que inventou, né? Absurdo.
Bom, então o que a gente vê? Primeiro, aquela classificação que a gente já viu que os dentinhos são retinhos, só o canino que interfere. Agora, a primeira coisa, tem alteração de relacionamento de arco? Tem, aqui, ó. Mordida cruzada anterior, vai tratar sozinha? Não. Mordida cruzada unilateral, bilateral, ó. Mordida cruzada bilateral, não vai tratar sozinha, né? Por mais que a gente desgaste o canino aqui, ele já nem está encostando, porque além disso, qual a outra alteração de relacionamento que esse paciente tem? Mordida aberta, né? Então aqui a gente vai investigar no exame clínico, né? A gente perguntou se tem hábito de chupar dedo e tal, né? Então, o que importa nessa aula aqui é você colocar assim, ó, alteração de relacionamento de arco. Esse, mordida cruzada anterior, mordida cruzada posterior. Esse aqui, mordida cruzada posterior, bilateral, mordida aberta anterior. Tem que tratar, né? Assim, não sei se eu vou tratar agora, mas isso não melhora sozinho. Nós vamos ver na aula de planejamento que tem coisa que a gente não trata nessa hora aqui, tá? Mas vamos lá. O importante nessa aula é você saber fazer o diagnóstico. Depois, lembra que eu falei para vocês que eu não me preocupo muito com pinhamento e dentição decida, tá? Mas eu aprendi na faculdade que tinha um treco que era bom, né? Que era chamado espaços primatas, porque como a largura dos dentes permanentes é maior do que a dos dentes descidos, a gente acreditava que quando tinha os espacinhos, né? Que chamava espaços primatas, isso aqui era bom, né? Então esse era um arco tipo 1 porque tinha espaços primatas, né? Mas isso ficou bem estabelecido que não tem importância, tá? Então assim, nem apinhamento, nem espaçamento e dentição decídua é importante. Agora piorou porque vai chegar a família aqui. Vou dar uma paradinha. Bom, vou continuar, né? É meio complicado aqui. Mas a outra coisa que a gente vê assim, não dá para saber se o paciente é classe 1, classe 2 ou classe 3 ainda, nem interessa isso, tá? Mas eu queria que vocês vissem aqui assim, ó, os primeiros molares vão erupcionar encostando na distal dos segundos molares descidos, não vão? Ó? Então, ó, dependendo de como tá essa relação, né, a distal desses molares descidos aqui é muito importante, porque, vamos dizer que se do inferior tiver mais para mesial, esse paciente aqui, quando erupcionar os molares, ele pode ficar classe 3. Se ele tiver mais para distal, quando esses dentes erupcionarem, ele pode ficar classe 2. Então, isso é chamado análise de degrau distal dos segundos molares. Dependendo de como está a posição deles, né? A gente pode ter no futuro um paciente que vai ser classe 2 ou classe 3. Então, o que a gente vê? Ó? A gente vai ter que enxergar onde está bem a distal dos segundos molares descidos. Claro que no paciente vai ter gengiva aqui, um monte de coisa, para a gente poder ter certeza da posição deles, né? Então, nos modelos, o que eu faço? Eu costumo pegar o modelo, abrir, marcar bem onde está a distal aqui nos superiores, por exemplo. Depois eu faço um risquinho com lápis, jogando isso aqui para vestibular. Então eu sei que quando eu engrenar os dois modelos, eu vou conseguir enxergar onde era a distal dos superiores. Faço a mesma coisa nos inferiores, ó. Marco bem onde está a distal, porque vocês vão ver que com o modelo articulado tem essa gengivinha aqui assim que não dá para saber direito, né? Então quando eu marco e passo para vestibular esse tracinho, olha o que acontece. Quando eu articulo os modelos, eu consigo ver os risquinhos estão cobertos aqui por uma linha vermelha, mas aí é só articular o modelo e ver assim, ó. O que pode acontecer? Pode ter uma situação em que as duas distais estão na mesma linha. Isso é bom, tá? Porque assim, na maior parte das vezes esse paciente vai ficar em classe 1 no futuro. É um paciente que está sem degrau, tá? Mas às vezes pode acontecer isso aqui, ó. O molar inferior, ele está um pouquinho para trás, tá vendo? Então formou um degrau, que nós chamamos, né? Entre essas duas linhas aqui, para distal. Isso é um saco, porque provavelmente esse paciente, quando erupcionarem os molares permanentes, eles vão estar em classe 2. Então, quando o paciente tem um degrau distal, a gente não vai tratar ele agora, tá? Mas quando começar a erupcionar os primeiros molares permanentes, ele tem que ser chamado de novo para a gente ver se esses molares estão erupcionando em classe 2 e corrigir essa classe 2 que vai se formar, tá? E pode acontecer isso também, ó, formou um degrauzinho aqui, só que o molar inferior está para mesial. Na maior parte das vezes isso vai terminar em classe 1. Mas pode ser que esse paciente fique classe 3. Tá vendo que aqui na frente tem uma mordidinha aberta, de repente é uma interposição baixa de língua, né? Então, eu não vou tratar agora, mas eu vou, quando começar a erupcionar os molares permanentes,
eu quero saber se isso aqui ficou mesmo em classe 3, tá? Então, voltando, essa análise não é para você intervir na hora, mas é uma previsão de que esse paciente possa ter um problema de relacionamento entre os arcos no sentido antero-posterior, que vai ter que ser corrigido na dentição mista com ortopedia, provavelmente, tá? Então, a dentição decídua não é uma coisa que a gente tenha que fazer muita coisa, tá? Então, voltando, alteração de relacionamento de arcos, né? Algumas delas nós vamos ver que nós vamos tratar, e a relação dos degraus, tá? Então, eu queria que vocês agora em casa, pega aquela fichazinha clínica que a gente tem da SBOM, tá? Que a gente ensinou você sempre que vai fazer um tratamento ali, você vai ter que usar. Então, você vai pegar essa ficha nossa aqui, vai pegar os modelos que você tiver de dentição decídua e preencher esse pedaço aqui da ficha, tá? Então articula os modelos, vê se você tem alguma alteração de relacionamento de arco, sobressaliência sobre mordida, mordida aberta, mordida cruzada, unilateral, se for unilateral, se ela é postural ou alveolo-dentária, se for mordida aberta, se ela é alveolo-dentária ou esquelética, tá? Então, belo de um examezinho aqui das alterações de relacionamento de arco, depois na aula de planejamento a gente vai ver quais que a gente trata e qual que não trata, tá? E depois vamos ver o degrau aqui para você ver se o paciente pode ter degrau mesial e distal, tá? Então a primeira parte dessa aula remota aqui é a análise da dentição decídua, tá? Já vimos as alterações de relacionamento de arco, agora você vai pegar o modelinho de dentição decídua que tem aí em casa e vai dar uma olhada, tá? Quem não tiver, depois quando a gente retomar as nossas aulas aqui, nós vamos fazer as aulas práticas, tá? E aí também, como a gente vai fazer a nossa comunicação pelo WhatsApp, quem tiver alguma dúvida vai me passando, tá? Passa no grupo, que assim eu vou tirando essas dúvidas e todo mundo vai olhando, tá? Depois eu vou passar, a próxima coisa que nós vamos ver vai ser primeiro estágio transicional. Então se você tiver alguns modelinhos aí de crianças que estão nascendo os incisivos e os molares, aproveita que durante a semana aqui, próxima aulazinha nossa remota, vai ser sobre primeiro estágio transicional, ok? Então vamos lá, vamos trabalhar.